Como ser sensual entre quatro paredes, sem quebrar princípios? Vamos para mais um vídeo dessa série. Meu nome é Aline Callister, eu sou psicóloga, especialista em sexualidade humana, eu sou terapeuta sexual, trabalho com casais e mulheres de forma individual e homens também, trabalhando essas questões de sexualidade. Aqui nesse perfil você vai ver muito assunto sobre o que a ciência diz, sem quebrar princípios, sem realmente ferir os nossos valores e os nossos princípios. Então vem comigo até o final do vídeo para você entender um pouco sobre sexualidade e sensualidade dentro, né, sendo uma pessoa cristã dentro de quatro paredes, ok? Então vamos lá. É importante a gente entender que todas as coisas foi feita por Deus e todas as coisas Deus autoriza de alguma maneira, tá? Então, quando a gente fala de sensualidade, quando diz respeito a um casal cristão, a primeira coisa que a gente imagina é espírito de pombagira. Né? Eu acredito que vocês viram meu esmalte vermelho aí, né? Já fica meio assim, em choque. Mas é importante a gente entender, existe uma sensualidade elegante e que você precisa entender como que ela funciona, porque ela é dentro do quadro que não quebra princípios. Isso você vai levar para dentro da sua casa. Tudo que é demais, Deus autoriza, mas lógico que não vai livrar vocês das consequências. Então é importante entender que todas as coisas foi feita por Deus, inclusive dar uma certa sensualidade para a mulher. O corpo dela já é um corpo que ele tem esse estereótipo de mais sensual, é um corpo com curvas, diferente do corpo masculino. Então a gente precisa entender que a sensualidade foi dada por Deus, porém, tudo que é em excesso leva ao desequilíbrio. E também todos os dons, qualidades, habilidades que Deus deu para a pessoa, se ela não saber como usar, obviamente aquilo pode quebrar princípios, pode ferir os valores e os princípios cristãos e os princípios que Deus colocou para nós como mandamento. Então entenda que tudo foi dado por Deus, porém, você tem o poder de saber se você vai usar para o bem ou para o mal, tá? Agora, vamos pensar na sensualidade entre quatro paredes. Então, entenda, entre quatro paredes. Não é para você vestir sensual, para você se comportar de forma sensual para fora, mas sim para dentro da sua casa, para você atrair os olhos do seu parceiro. A ideia é que ele fixa os olhos em você, que você fica fixa na mente dele e ele fica vibrado em quem é você. Porque uma mulher sábia, uma mulher de virtude, ela vai trazer o marido para próximo dela, ela vai trazer a família para estar no ninho dela. Não que ela venha ter controle sobre as coisas, mas trazer o olhar, o coração para o coração da família, essa é a ideia de uma mulher virtuosa. Porque, gente, o mundo lá fora, ele oferece diversas coisas, diversas plataformas e meios de maridos, mulheres acessarem algo que não agrada a Deus. Então, a mulher virtuosa tem que trazer o marido para próximo dela, entenda? Então, presta bem atenção no que eu vou falar. Uma das coisas bem importantes para você atrair a atenção do seu esposo é o seu olhar. A sensualidade, ela está no seu olhar. Por mais que você acredita que o olhar não faz sentido para você, ou talvez o seu olhar, ai, meus olhos azuis e verdes, tô brincando, mas assim, o seu olhar não é um olhar, ai, um olhar de gato, um feiticeiro, não. Você vai realmente desenvolver essa habilidade em olhar para o seu esposo com um olhar mais sensualizado, tá? Não só um olhar, às vezes, romantizado, mas um olhar sensualizado. Isso quer dizer que ele te atrai, que você tem interesse por ele. E demonstrar isso, os homens dizem, há relatos grandes falando que homens gostam de se sentir atraídos pela esposa, mas que nem sempre as mulheres têm essa habilidade de atraí-los. De forma intencional. Às vezes a mulher atrai, mas uma mulher cristã, ela muitas vezes não tem essa habilidade. Então vamos lá, e tudo que sai dessa habilidade pode ser pensado como, né, espírito de pombagira ou algo errado. Então assim, vamos treinar essa habilidade dentro da nossa casa. Olhe para o seu esposo com um olhar diferente. Como seria esse olhar? Você precisa elevar o seu queixo, tá? Dar uma certa inclinadinha e sempre olhar com um olhar mais inclinado para baixo. Esse olhar, com um olhar mais inclinado, uma risadinha de canto, de lado, utilizando até os lábios, faz com que você conecte com o seu marido. Mas é obviamente que ele tem que perceber, então você tem que se fazer presente e fazer com que ele perceba esse lado, né, de atração que você está jogando
para ele, para que vocês sejam imãs, um conecte ao outro, um se encaixe com o outro, tá? Então, invista no olhar, beleza? Outra questão bem interessante é as mãos. As mãos, ela diz muito a respeito de como a gente quer ser vista. Por quê? Porque nós temos muito hábitos, né, de mexer as mãos para conversar. Eu mesmo tenho esse hábito muito grande, né? Eu adquiri ele e fui desenvolvendo ele na minha vida e criando uma certa leveza nas minhas mãos, por conta do balé e tudo mais. Então, assim, esses movimentos é um movimento que pode atrair o seu esposo. E ao conversar com ele, mexendo as mãos, trazendo um certo equilíbrio na maneira de lidar com o punho, tá? O punho, ele é algo que atrai muito o olhar do outro. Então, esse movimento faz, junto com o olhar, faz você conseguir a atração dele, né? Atrair os olhos dele. E o outro movimento, esse terceiro, minha filha, amorinha, esposa, esse não tem conversa, atrai mesmo. É um movimento dos quadris, tá? Você não precisa ter bundão, pernão, quadrizão, nada, nadaão, tá? Você só precisa ter força de vontade, tá? Então, andar dentro de casa com uma postura elevada, ter um olhar diferente para o esposo, né? Atrair ele com os movimentos das mãos e ainda andar mexendo os quadris. Isso faz toda a diferença dentro de casa, tá? Uma roupa que chama a atenção dele e que faz com que o lugar, ou melhor, a parte do corpo que você quer que chame atenção, você destinar, né, a sensualidade naquela região, faz toda a diferença. Então, você pode sim atrair o seu esposo entre quatro paredes, você pode sim ser sensual entre quatro paredes, e tudo na medida certa, sem vulgaridade, tá bom? Quer mais dicas sobre esse assunto e gostou do tema? Então faz um favor para mim. Curta esse vídeo, né? Comente aqui que você quer mais vídeos nesse sentido e compartilhe com uma outra pessoa, fazendo também a sua inscrição nesse canal, para que mais mulheres venham entender que é possível viver uma sexualidade saudável, feliz, ter chama no love, né? Ter bastante libido, mas sem quebrar princípios. E o meu grande objetivo é que você, casal cristão, seja impactado com o que Deus tem para sua vida sexual. Vem comigo, compartilhe esse vídeo e vamos crescer esse canal. Um grande beijo, a gente se vê no próximo, tá? Um abraço, paz, amor e muito gozo. Tchau, tchau.